Boa tarde, alunos. Boa tarde, professor Tiago Martins, de História aqui. Vou estar com vocês aí durante esses 15 dias. Pessoal, falando um pouquinho sobre o conteúdo de História aí do Caderno 2, né, do nono ano. O conteúdo de vocês veio Primeira República no Brasil, né? Vocês já estão no nono ano, vocês já sabem que a gente divide ali a história do Brasil, a história política do Brasil em três períodos, né? O Brasil colônia, o Brasil monárquico e o Brasil república, né? A gente divide a história política nessas três fases. Período da República, né? O fim da monarquia ali no Brasil, né? A saída de Dom Pedro II do poder e a entrada da República no Brasil, né? Com a proclamação da República ali em 1889. E aí você tem algumas características especiais desse período que praticamente é o que está sendo pedido no caderno de vocês, né? A gente tem nesse período ali, no primeiro exercício, eu estou olhando para o lado porque eu estou acompanhando o exercício. No primeiro exercício ali a gente tem um texto sobre o coronelismo. O coronelismo, pessoal, a gente já viu algumas novelas da Globo, a Globo já retratou bem essa característica política, digamos assim, desse período, né? Eram coronéis que vinham basicamente de um Brasil interior, né? Um Brasil rural, um Brasil do campo. Esses coronéis eles detinham um poder muito grande em suas mãos, né, muito pela influência política e econômica que eles tinham na região, e eles dominavam um pouco a região politicamente, economicamente, né, um pouco não, muito, né, politicamente, economicamente, e aí ficou muito característico nesse período o voto de cabresto, né? O que era o voto de cabresto? Eles se colocavam na política ou indicavam alguém para a política, e meio que obrigavam as pessoas a votarem em quem eles quisessem. O voto era aberto, o voto não era secreto, então as pessoas todas da região tinham uma obrigatoriedade, digamos assim, de votar em quem o coronel indicasse, tá? Esse era o voto de cabresto. É bem característico desse período do coronelismo, tá? É interessante, pessoal, que tudo que eu for colocando aqui de característica do período, vocês pesquisem na internet, deem uma olhadinha na internet, jogam um Google lá, YouTube, tem bastante coisa bacana, e pesquisa o momento. Quem tem acesso à internet aí, pesquisa esse contexto histórico do momento, tá? Coronelismo é uma coisa muito bacana, tem muito assunto bacana para pesquisar na internet, então é muito legal pesquisar e dar uma lidinha na internet. Tem muito vídeo no YouTube legal também, posso estar indicando para vocês alguns canais bacanas para vocês estarem assistindo, pesquisando sobre esse período. Depois ele vai falar um pouquinho da questão do negro, né? O negro ele foi liberto ali no finalzinho do período monárquico, né? 1888. Só que esse negro ele foi liberto sem condições nenhuma de sobrevida, né? De sobrevivência. Esse negro ele foi simplesmente liberto e jogado à própria sorte nas cidades, em grande parte. Eles saíram do campo e foram para as cidades. E nas cidades esse negro ele tinha o estigma de ser negro, ele não tinha escolaridade, ele não tinha... a força de trabalho dele era muito específica, né, porque era uma força de trabalho do que ele aprendeu no campo. Então esse negro, na grande maioria dos casos, ele foi marginalizado. Esse negro ele foi colocado de lado da sociedade, né, porque ele foi liberto, mas o estigma de escravo, o estigma ainda de ser negro permanecia. Então nesse momento você vê surgindo, inclusive no Rio de Janeiro, né, os morros, as favelas daquela região, inclusive tiveram um aumento considerável da população negra advinda dessa galera que foi liberta do campo, tá bom? A questão, são os textos de 4 a 5 ali, que retratam um pouco isso. É muito interessante a gente estudar e entender esse período da escravidão no Brasil, porque esse período do processo de abolição da escravatura, ele traz muitas reflexões para os dias atuais. A situação do negro no Brasil hoje, ela é um reflexo histórico desse período. Então é muito interessante prestar atenção nisso, tá? Bom, depois ali a questão 6 e 7 vai falar um pouquinho do Código Penal Brasileiro, né? E é interessante porque o Código Penal Brasileiro, ele falava muito... Ele também remete ao fim da abolição da escravatura, né? Porque ele tentava, de alguma maneira, enquadrar quem ele considerava fora das regras da sociedade, que era o negro. Então ele vai tentar ali enquadrar esse negro e colocar esse negro nas regras da sociedade daquele período. É muito interessante também, tem um texto muito bacana no caderno de atividades de vocês, né? E é interessante pensar isso, pensar a respeito, tá? O texto ali é um texto que vocês conseguem pensar a respeito e, em cima do que eu disse, responder as questões. E aí, por último, tem um textinho ali que fala sobre a miséria do Nordeste brasileiro,
né, e também desse período, e ele vai tratar das revoltas desse período. Nós tivemos grandes revoltas nesse período. Canudos e Contestado foram grandes revoltas que aconteceram nesse período ali do comecinho da independência do Brasil, e eram revoltas, foram revoltas políticas e econômicas, né, principalmente políticas, né, foram revoltas motivadas ali por um sentimento de tentar implementar uma política de Primeira República, fazer a Primeira República dar certo, e Canudos e Contestado eram movimentos à margem desse processo político. Eram movimentos que aconteceram à margem do processo político no Brasil, né? Canudos era uma região que tinha uma independência financeira, econômica, uma independência política, e que não havia ligação nenhuma com o que estava acontecendo, né, no contexto da Primeira República, né? E aí era necessário que a gente solapasse ou acabasse com isso e fizesse com que essa galera, tanto em Canudos como em Contestado, no Nordeste do Brasil e no Sul do Brasil, né, respectivamente, obedecessem às ordens do processo republicano, né? As ordens ali da Primeira República no Brasil. É muito interessante também, tá dando uma estudada em Canudos. Canudos tem textos fantásticos na internet, é interessante estar dando uma lida, é muito bacana. E por fim a gente vai ter ali nas questões 10, 11 e 12 a Guerra da Tríplice Aliança, né? Ou a nossa chamada Guerra do Paraguai. A Guerra da Tríplice Aliança, pessoal, é interessante entender o contexto daquela região ali, entender quais foram os motivos que levaram a esse conflito, né, naquela região. E a internet também está recheada de informações. Tem um texto fantástico no caderno de vocês. Os conflitos eram basicamente econômicos. Os conflitos dessa guerra foram basicamente econômicos. E é interessante entender quais eram esses conflitos econômicos que levaram à Guerra da Tríplice Aliança, tá bom? Basicamente isso, é tranquilo, tá bem tranquilo. Se vocês tiverem alguma dúvida, me coloca à disposição para a gente estar dando uma estudada. Tem mais uma questão aqui que eu tô vendo, questão 13 e 14 também, que fala sobre o Partido Comunista, 1922, a chegada do comunismo no Brasil, pelo que eu tô vendo, né? E a questão do voto, mas é interessante porque é um textinho que ele responde praticamente as questões abaixo, então dá para vocês responderem tranquilo, tá bom? Eu me coloco à disposição, qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Professor Thiago, estou à disposição, Facebook, Thiago Martins, TH, estou à disposição lá, pode me chamar no Messenger. Abraços!